Eu estou bem compreensível que eu estou falando aqui, os irmãos lá atrás, a Adriele, a Dalila, a Franciene, estão me ouvindo bem? Está compreensível o que eu estou falando? Uma Luciene, amém, os irmãos. Louva a Deus pela sua vida, por você estar conosco nesta noite. Hoje é o nosso culto de ensino e vamos estar aqui estudando a palavra de Deus. Hoje é o nosso penúltimo culto de ensino acerca da nossa declaração de fé. Na próxima terça-feira vamos estar fazendo uma conclusão sobre o que somos como igreja de Deus dentro desta proposta eclesiológica. E eu queria pedir com todo carinho que os líderes estivessem aqui, certo? Para que haja esse entendimento de condução, de aceitação e de esclarecimento acerca da igreja de Deus missionária, aquela que você faz parte, amém? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida mabiana, amém? Muito bom estar aqui, vê-las, as nossas amadas irmãs, e estudarmos juntos a palavra de Deus. Na terça-feira tivemos falando sobre a igreja e a volta de Cristo, especialmente sobre o arrebatamento, e hoje vamos estar falando sobre a igreja e o tribunal de Cristo, amém? Abra a tua Bíblia, a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 10. Seria bom me ajudasse aqui com algumas transmissões, e também aqui na televisão, aqui na frente. Amém? Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. 1 Coríntios capítulo 3, abra a tua Bíblia, do verso de número 11 ao verso de número 15. O primeiro texto foi 2 Coríntios 5, 10, e o segundo texto é 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O estudo sobre o tribunal de Cristo faz parte do contexto da doutrina de escatologia, o estudo das últimas coisas. Deparamos, dentre os julgamentos que virão, o primeiro que se destaca após o arrebatamento é o tribunal de Cristo. Não é um julgamento para sentença ou condenação, é um julgamento para galardoar ou premiar.
Eu vi uma frase muito forte dita por um pastor, que ninguém trabalha para Deus de graça. Ninguém trabalha para Deus voluntariamente, de graça. Tudo que você fizer para Deus, diante do juízo de Deus, há uma recompensa. Deus o recompensará. O segundo julgamento é o julgamento após o período da grande tribulação, ante o milênio, que é chamado juízo das nações, ou o julgamento das nações, onde a Bíblia destaca isto como aquele que vai separar os bodes das ovelhas, e os tais ele vai dar a sentença para os que estavam do lado de Israel, vai ter o privilégio de reinar com ele, ou estar no reino com ele durante 1000 anos. O último juízo ou julgamento é após o milênio, em que chamamos o grande julgamento da humanidade, o grande julgamento do mundo, o grande trono branco, o julgamento final. Hoje nós vamos trazer um assunto de grande relevância, que na verdade é alvissareira aos ouvidos de quem tem a esperança do arrebatamento. É extremamente importante para todos que apreciam esta bendita e gloriosa esperança, que é a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A pergunta que se faz é: o que é o tribunal de Cristo? Como será o tribunal de Cristo? São as duas perguntas mais comuns que eu ouço ou me fazem no transcorrer do meu ministério. Eu sempre fui muito distante de assumir um posicionamento de ministrar escatologia, porque é uma disciplina em que a sustentação racional tira um pouco de você a segurança. São diversas interpretações. Diante das interpretações escatológicas, também está fundamentado algumas coisas. O que, pastor? O que a Bíblia fala, o que nós cremos, o que a Bíblia fala, e o que na verdade é a sustentação do nosso credo, ou da nossa declaração de fé. Primeiro deixamos certo e claro que cremos no comparecimento ante ao tribunal de Cristo. Cremos que iremos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Eu quero deixar claro para você que está me assistindo e para você que está aqui: quem defende a vinda ou o arrebatamento da igreja após o período da grande tribulação, essa pessoa não crê no tribunal de Cristo. Quem acredita ou que defende a vinda de Jesus pré-milênio, essa pessoa não acredita na boda dos cordeiros e nem na ceia do cordeiro. Porque este período de festa, que está relacionado no tempo das coisas futuras, especialmente no período da grande tribulação, é o que se reserva como comemoração festiva do encontro da noiva com o noivo, do encontro da igreja com Cristo, de encontro com o redimido com o Redentor, de encontro de que tem a esperança terrena para estar com o Senhor na glória. É essa a proposta. Fica difícil se defender isso se eu defendo a vinda de Jesus no milênio, porque ele vem para estabelecer o seu milênio. Onde vai ser o tribunal de Cristo? Vai ser junto com o julgamento das nações? Nós vamos estar quebrando algumas coisas e destruindo alguns sentidos dos que têm esse conceito.
Pastor, mas ele vem no meio da grande tribulação, e como se define a última semana de Daniel, e como se define os 7 dias de festa do casamento judaico, que está inserido no plano escatológico de 7 anos? Diante destes conceitos diversos, de entendimentos diversos, de mensagens, ensinamentos, eu trago para você um posicionamento e o que na verdade cremos. Nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Nós cremos que iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, logo após encontrarmos o Senhor nos ares. Nós cremos na premiação dos santos, no galardão dos salvos, daqueles que fizeram e que trabalham para a obra do Senhor. Nós cremos no recompensar de Deus, aonde será pesado as obras daqueles que estão diante do Senhor, para ser galardoado diante da presença de Deus. Quem crê nisso pode dizer amém. O tribunal de Cristo que vem para participar são os salvos, arrebatados, que para receber a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo aqui na terra. Nós cremos e ensinamos no retorno pessoal e corporal do Senhor Jesus, antes dos anos da grande tribulação, vindo até aos ares, e nós que estivermos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares, e de lá sairemos para o grande Bema. O que é Bema? É uma palavra grega dada ao tribunal de Cristo, aonde os corredores olímpicos corriam, e onde os ganhadores iam ser premiados, e eles levavam para aquela tribuna, e as pessoas subiam a tribuna e recebiam aquelas coroas feitas de folhas compreendidas como outras encomendas, ou alguns colares apresentando alguns troféus. E estas pessoas que subiam, que ganhavam, são aquelas pessoas que estavam ali para ser aplaudido e reconhecido diante de todos do seu triunfo, da sua conquista. Neste mesmo sentido, nesta mesma palavra, é que está o entendimento do tribunal de Cristo. Quem está comigo aqui? Após a nossa corrida cristã, após a nossa caminhada cristã, após o nosso manter de fé, convicção de fé, propósito de fé, e sermos arrebatados pelo Senhor, chegando diante dele, nós seremos conduzidos para o tribunal, e nós receberemos do Senhor o galardão pelo entendimento daquilo que fizemos para o Senhor, para a glória de Deus, para a manifestação exclusiva do seu reino através do que fazemos. Amém ou não amém? Diante disso está guardada esta esperança, como diz Paulo a Tito, no capítulo 2, o verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo irá trasladar a sua igreja da terra, como é uma promessa vívida dada a nós no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus segundo escreveu São João, no capítulo de número 14, do verso 1 a 3, quando ele falara aos seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Neste mesmo entendimento, texto propício para crermos, defendermos e pregarmos, em
Paulo escrevendo aos Coríntios, da sua primeira carta, no capítulo 15, versos 51 a 53, ele diz: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, seremos arrebatados, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Paulo escrevendo aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 15, ele diz: dizemos-vos, pois isto pela palavra de Deus, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos ou precederemos aos que dormem. 1 Tessalonicenses 5 e 11 diz: por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Este entendimento deve ser claro em nosso coração. Esta verdade deve ser clara em nosso coração. Que verdade, pastor? Ei, nós temos uma esperança. Enquanto o mundo estão dizendo, ora, a morte é uma realidade, eu quero dizer para você que a volta de Jesus é uma verdade. Eu quero dizer para você que muitos estão esperando, pastor, é o fim de todos os homens morrerão. Essa é uma realidade, mas a verdade que cremos, o que? Não é a morte. A verdade que cremos, a realidade que cremos, a verdade que cremos não é a sepultura. A verdade que cremos é o arrebatamento da igreja. Enquanto muitos estão dizendo, não tem mais jeito, não tem solução, a igreja está esperando o som da trombeta de Deus. A igreja está esperando o arrebatamento. A igreja está esperando a volta de Cristo Jesus. Enquanto o mundo está esperando o mundo ficar de mal a pior, ei, eu quero dizer para você que nós temos uma esperança, é encontrar o Senhor. E esta é uma verdade que cremos. Esta é uma verdade que cremos, e deve ser palpitante em nosso coração. Pastor Damião, que está me vendo agora lá em Boa Vista, que vai estar assistindo este vídeo, ele está dizendo assim: eu não discutirei mais sobre quem pré-tribulacionista, ou depois da grande tribulação, ou mé-tribulação, ou que ou de milênio. Ele falando para mim na última discussão que tivemos: o meu negócio agora é o arrebatamento, o meu negócio agora é a vinda de Jesus. O mundo pode discutir teorias diversas, eu quero defender uma coisa: Jesus virá. Esta deve ser a nossa esperança. Jesus virá. Aleluia. A discussão entre os irmãos, meus pastores, Daniel, Donald, a minha mana, discussão grande. Aí eu calado, fiquei calado, porque sempre tinha um debate. Aí o Daniel, o Donald disse assim: fala, mano, tu não sei, fala agora. Eu disse: fala o quê, meu Deus? Está certo, não está certo, não está certo. Entre este evento da vinda de Jesus para arrebatar sua igreja e a vinda gloriosa de Jesus com a igreja, entre os eventos de Jesus vir buscar os seus e o segundo evento de Jesus vir com os seus, entre os eventos de Jesus vir como a estrela resplandecente da manhã e ele vir como o sol da justiça, entre o evento dele vir como noivo e outra vez vir como rei dos reis e senhor dos senhores, neste intervalo de 7 anos passará e acontecerá o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Cremos e ensinamos que imediatamente após o arrebatamento e encontrar o Senhor dos ares, que é a remoção da igreja da terra, iniciará um período chamado julgamento divino sobre os filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que isso não pesará. A Bíblia Sagrada é muito clara, diz que isso não pesará acerca da minha salvação.
O peso é sobre o recompensar. Vou só dar uma doideira. Só você estar lá já é ganho. Só você estar lá já é ganho. Só você estar lá já é ganho. Amém ou não amém? Só você estar lá, cheguei, pronto, já é ganho. Imagine isso, já é ganho. A salvação revelada, declarada, a redenção decretada, só está lá, já é ganho. Agora seremos conduzidos para o tribunal para ser galardoado. Não tem coisa maravilhosa do que isso. Pastor, e não vai ter assim alguma discórdia, não? Não vai pesar alguma inveja, não, pastor? Algum sentimento, não. A pergunta mais sublime que eu ouvi dizer, que um pastor falava, foi o seguinte: você acha que a lua tem inveja do sol? Você acha que as estrelas têm inveja uma das outras? Assim também serão aqueles que serão galardoados. Uns brilharão como o sol, a lua, estrelas. Agora eu dizer para vocês, o entendimento é que será o recompensar diante de todos os santos e corte angelical, que tu foste fiel para o teu Senhor. Fiel para o teu Senhor. Tem muitos textos aqui, como Mateus 24, 27 a 31, Mateus 25, 31 a 46, textos bem longos, muitos textos. Durante esse tempo, os santos ressurretos reinarão com ele, e isso na segunda vinda gloriosa, e implantarão o reino do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo, ou a segunda vinda que nós especificamos como gloriosa. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo pode ser resumido, como uma plataforma elevada de arbitragem de recompensa. Vou repetir novamente. O que é o tribunal de Cristo? É como se fosse uma plataforma elevada de arbitragem de recompensa. É um local onde as obras e a vida do crente será analisada. Eu era novo no ministério. Eu vi um pastor pregando sobre a bolsa de valor celestial. Fiquei assustado. Diz que no céu tem uma bolsa de valor, e a sua moeda pesa nela. Qual é a moeda de investimento na bolsa de valor celestial? Ele começou a dizer assim: a primeira moeda é chamada moeda do arrependimento. Arrependimento. A exigência de entrar no primeiro investir é arrependei-vos e crede no Evangelho. A segunda moeda é a moeda do perdão. É a moeda do perdão. Jesus chega a dizer assim: se vós não perdoardes quem vos tem ofendido, o vosso Pai Celestial não vos perdoará também. Quando você erra e peca e pede perdão a Deus, é avaliado o primeiro princípio, o princípio do arrependimento. O segundo princípio de valia, de investimento na bolsa celestial, é o princípio de perdão. Ver quantas vezes o irmão Menezes perdoou, porque ele só pode ser perdoado se ele perdoou também. São estes investimentos. O terceiro investimento na bolsa celestial, ou investimento no reino, é o investimento daquilo que você faz exclusivamente para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, e o verso número 31, ele diz assim: quer comais,
quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, seja para a glória de Deus. À medida que eu faço exclusivamente para a glória de Deus, é um investimento que você faz na bolsa celestial. Então, o arrependimento e o perdão me traz diante do Senhor a identificação do perdão de Deus. E o que eu faço exclusivamente para a glória de Deus me pesará na plataforma de arbitragem da recompensa, tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Os dois investimentos me dão condições de chegar lá. Vocês estão comigo aqui? Amém? Arrependimento e perdão me dá condições de chegar lá. É o passaporte para chegar lá. E para ser perdoado é o que eu faço exclusivamente para a glória de Deus. É o que eu faço exclusivamente para o reino de Deus. Como diz Paulo no texto que eu li, em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Os destinatários da segunda carta eram filhos de Deus, pessoas renascidas, que um dia entraram com o Senhor, aceitaram a Cristo, têm a esperança do Senhor. Apesar disso, segundo as Coríntios fala de um tribunal e de um julgamento que ainda virá. Está descrito que todos nós compareceremos diante ao tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo inclui a si mesmo ao usar o plural nós. À primeira vista dessa passagem parece estar em contradição em João 5:24, que diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha voz, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O juízo de João 5:24 é o juízo após o milênio. É o juízo condenatório de toda a humanidade, que irão comparecer diante do Senhor. Esse juízo, quem é salvo não passa. Esse juízo, quem vai ser arrebatado não passa. Esse juízo, quem passar pelo tribunal de Cristo não passará por ele. Não passará por ele. Essas passagens que parecem surgirem contraditórias, foi uma das perguntas que recebi agora esses dias. Apenas se não levarmos em consideração, se nós não levarmos em consideração os julgamentos futuros, que com certeza virão. O tribunal de Cristo julga o quê? Como eu já falei, obviamente, qualquer tentativa de comparação, qualquer tentativa de fazermos uma análise racional é deficiente. Mas é como se fosse uma premiação de Oscar, como se fosse uma premiação de uma maratona. É como se fosse uma premiação, um reconhecimento feito pelos governantes dos nomes apresentados, dos notáveis pelas atividades que fizeram no exercício de determinado ano. É como se for assim. Mas eu quero trazer todos os convidados. Não vem um evento para serem insultados, não aparecerão para serem zombados. Não, os que vão estar ali são aqueles que foram definitivamente definidos, não vou dizer escolhidos, mas pesados, os seus atos, as suas obras, que valeu a
pena diante de Deus para serem recompensadas. Recompensadas. Mas o que são boas obras? São aquelas atos e palavras que contribuem para a glorificação do nome do Senhor. Em Mateus no capítulo 5, verso 16, Jesus, na sua ministração clara e precisa, diz assim: ei, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Eu não conheço o seu Deus, o Mateus pode dizer, mas ele conhece você e pode glorificar o seu Deus. Eu não conheço o teu Senhor, um homem insensato pode dizer, mas ele conhece você e sabe das boas obras que você apresenta. Esta dignidade que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que reflete a luz do Senhor, isto sim vai ser recompensada e galardoada diante do Senhor. Qual o seu alvo ao fazer a obra? O questionamento mais preciso é: por que eu faço? Por que eu faço determinada obra? Por que eu faço as coisas boas? O que me pesa acerca disso? Se o final de conta, do peso, da balança, da medida, é glorificar a Deus, você pode ter certeza que você, se chega lá, chegando lá, você vai ser chamado para ser galardoado. Amém ou não amém? No tribunal de Cristo não será nossa arte dramática, nossa capacidade de representar, não será forma de nós fingir, de nós cobrir, de nós mascarar, não será nada disso que vai ser avaliada quando estivermos diante do tribunal de Cristo, mas a verdadeira disposição no coração vai ser revelado nosso íntimo como luz gloriosa, uns refletindo como ouro, outros como prata, outros como pedras preciosas. Serão refletidos os atos e obras por palavras que glorifiquem o nome do Senhor. Tudo que o cristão possui na vida é dom de Deus, e quanto mais recebemos, mais teremos de prestar contas quando estivermos diante do Senhor. O parâmetro não é termos tido muitos admiradores pelos nossos dons. O parâmetro não é ter muitos seguidores na internet. O parâmetro não é ter muitos fãs. O parâmetro não é ter reconhecido, aplaudido, ovacionado. O parâmetro não é isso. O parâmetro é você fazer para a glória de Deus. O parâmetro é ser reconhecido diante do Senhor. Tem muitas pessoas que é reconhecida diante dos homens, mas não é reconhecida no inferno. Como os filhos de Cefas foram expulsar demônio e disse assim: eu te repreendo. Bonitinho. Palavrinha bonitinha, cartilhazinha. Eu te repreendo em nome de Jesus, que Paulo prega. Eu te repreendo. E o demônio disse assim: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. Tem pessoas que não é reconhecida nem no inferno, e tem pessoas que não é reconhecido nem no céu. Nem no céu. Senhor, mas em teu nome eu curei enfermo, eu expulsei demônio, eu fiz milagres, eu fiz prodígios. Senhor, em teu nome. Não te conheço não. Não reconheci nem no céu. Então não é pelo ovacionar, pelos aplausos, pelos seguidores humanos, não. É aquilo que é reconhecido diante de Deus. É aquilo que é pesado diante de Deus. Entre os cristãos existem muitas capacidades enterradas, porque ficamos preguiçosos demais e perdemos a coragem de servir. Nós precisamos compreender que para quem deu, Jesus não deu nada, Ele deu. Para quem não tem nada, tem um. Tem um. E se você exercitar isso, com certeza
será uma bênção de Deus para a sua vida. Uma bênção. Precisamos compreender que precisam ter obras que estão ligadas a um fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, o texto que lemos, verso 11 ao verso 15, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas hoje estão pondo fundamentos diversos. Nesta era de relativismo, e no que não tem nada a ver, as pessoas estão impregnando conceitos ditos religiosos e práticas religiosas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o reino de Deus, com o reino de Deus. E para isso, muito tem se esmerado de forma intensa. Contudo, o que se alguém edifica sobre o fundamento, é edificado como ouro, pedras preciosas, madeira, feno, palha, que manifeste e tornará a obra de cada um. O camarada fez um montão de obra, contagem, cresceu, coisa grande, numerosa, um currículo monstruoso, um levantamento grande. Aí vai pesar, toca fogo, era palha, mas está bonitinho, está tudo quadradinho, está tudo. Toda vez quando eu assisto esses filmes de faroeste, que mostra aquele celeiro, as pessoas colocando aqueles femos, né, jogado em cima, tudo quadradinho, amarradinho, me vem esse texto na cabeça. Tem pessoas que as obras até bonitinha, organizadinha, quadradinha, tudo bonitinho, esquematizadozinho, mas é femo. Toca fogo, foi embora. Como estão as nossas obras? De que maneira estamos procedendo? Que atitude estamos tendo para que isso venha trazer para nós o recompensar e o reconhecer de Deus em nossas vidas? Os fundamentos dos crentes não é outro, é Cristo Jesus. O nosso fundamento é Jesus. Este fundamento está assentado sobre a graça de Deus. Este fundamento é um presente para a igreja. Vamos fazer este entendimento. Quando eu e você compreendemos isso, a primeira coisa que eu tenho como ganho é a salvação. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, verso 1, diz: portanto agora nenhuma condenação há. Aí vem, para o que estão em fundamento seguro. Está procurando para condenar, não, está em Cristo. Vamos procurar para debater, não, está em Cristo. Não pode ser atingido. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está fundamentado, quem está seguro, quem está alicerçado, quem tem isto no coração, não será abalado. Porém, aquele cuja obra queimar sofrerá dano, verso 15, mas o fundamento permanecerá intacto. Ou seja, a salvação que se firma sobre o fundamento é sua base, não será perdida pelo cristão, mas esse mesmo será salvo, mesmo que todavia passe pelo fogo e não tem nada. O feno queimou, a palha queimou e não tem nada. Como podemos receber isso, pastor? O apóstolo já se ocupava com a questão: quem seria o maior? O que se assentaria à direita? Não. Como eles questionavam acerca de Jesus, lá em Marcos capítulo 10,
20, de Mateus e Marcos 9:33. Não é essa a proposta. Perguntaram para Jesus sobre isso. Jesus pegou uma criança e disse: quem não se tornar como ela, não vai entrar. Não vai entrar. A medida não é a medida dos homens. A qualificação não é a dos homens, é a de Deus. Temos como garantia neste ato do tribunal de Cristo algumas coisas. A primeira chama-se coroa da justiça. Por ele nós somos justificados, é uma garantia. Segundo, nós temos a coroa da vida, já é uma garantia. Aí vem, terceiro, nós temos uma coroa incorruptível. Precisamos garantir. Faz parte do galardão. E quarto, a coroa de gozo, que é a grande celebração celeste. Amém ou não amém? Precisamos ter essa garantia em nós. Eu quero concluir dizendo: Paulo adverte aos colossos a não permitir que os falsos mestres enganem a respeito das bênçãos passageiras ou do galardão eterno. Diz MacArthur: e o prêmio pela luta não tem relação com a salvação, e sim com as coroas, com a recompensa que receberemos no tribunal de Cristo. Lá em João, segundo João, verso 8, diz assim: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para recebermos completo galardão. Jesus, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 3:11, ele disse assim: eis que venho, verso 10, venho sem demora, guarda o que tens, verso 11, para que ninguém tome a tua coroa. Este galardão deve estar seguro em Deus. Colossenses 3:23-25, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração para com o Senhor e não para os homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá o troco da injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoa. Eu costumo dizer, a lei severa é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também fará. Aleluia. O tribunal de Cristo é sem dúvida para os cristãos e não para os não crentes. O tribunal de Cristo trata dos crentes, dando conta das suas vidas a Cristo. O tribunal de Cristo não determina a salvação de ninguém, como muitos pensam e defendem e pregam. A nossa salvação é determinada pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. O tribunal de Cristo não avalia a nossa fé. O tribunal de Cristo avalia as nossas obras. E este galardão, que é a recompensa que teremos no dia do tribunal de Cristo, trazendo para nós esse atos de julgamento e não de condenação, segundo as nossas obras, e essas obras forem agradados ou do agrado do galardoador, que é Jesus, então receberemos o nosso galardão, a nossa recompensa. Jesus nos entregará nosso
galardão. Ele mesmo não vai mandar alguém fazer isto. Ele mesmo não vai enviar anjos. Ele mesmo não destronizará tronos, dominações, potestades e principados. Não! Ele mesmo entregará para nós. Ele mesmo vai nos mandar. E eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 12. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Amém ou não amém? Vamos continuar firme, vamos continuar crendo, vamos continuar esperando. A vinda é certa e com Ele também está o nosso galardão. Você pode aplaudir o Senhor por isso?